Olá, bem-vindo às nossas mensagens para as células. E hoje eu quero conversar com você sobre o tema Valorizando a Obra de Deus. E o texto bíblico que nós iremos meditar está lá em Ageu, capítulo 1, versos de 7 ao 8, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Queridos, depois que o povo de Deus foi libertado do cativeiro babilônico e retornou para Israel, sua missão era restaurar o templo que havia sido destruído. No entanto, essa obra ficou parada por 16 anos porque as pessoas se preocupavam apenas com seus próprios interesses. Ageu foi um profeta usado por Deus para animar o povo na reedificação do templo. Hoje, de um modo geral, a obra de Deus fica paralisada ou não avança rapidamente. Mas isso acontece muitas vezes por falta de ação dos membros da igreja, que de uma certa forma tentam justificar sua ociosidade e sua falta de fazer algo para Deus, dizendo que já possuem muitos afazeres como família, filho, trabalho, escola, etc, etc, etc. Mas hoje nós vamos ver como é que nós podemos ser ativos na obra de Deus, na célula, e ao mesmo tempo sermos abençoados no cumprimento dos nossos demais compromissos. Então, primeiro, precisamos aprender a valorizar e priorizar as coisas celestiais. A obra de Deus não estava tendo a prioridade que deveria ter. As pessoas se preocupavam mais com suas próprias casas do que com a casa de Deus e sua obra como um todo. Ageu, ele convoca o povo que prontamente lhe obedeceu. Precisamos ter uma visão celestial. Deixar de pensar tanto nas coisas aqui da terra e buscarmos mais as coisas lá do alto. Agindo assim, estaremos obedecendo a palavra de Deus. Vemos que o próprio Jesus fala da verdadeira escala de valores em nossas vidas. Ou seja, acima das coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Segundo, temos a segurança de que é Deus que nos ajuda e nos sustenta na realização da sua obra. A promessa da presença de Deus foi a maior motivação para o povo de Deus. Sabemos que sem Deus nada podemos fazer. A obra é de Deus, mas quem tem que realizá-la somos nós, sua igreja. Como Ele esteve com o seu povo no Velho Testamento, querido, hoje também está conosco. E é Ele que nos fortalece na missão de realizar a sua obra e nos ajudando também. Terceiro, devemos preservar o estímulo para o serviço. O estímulo e o encorajamento do povo foi fundamental para o êxito daquela obra. A igreja não é um lugar de só receber benefícios espirituais, mas também de servirmos a Deus. Nosso estímulo deve ser mantido até vermos o resultado daquilo que nos propomos a fazer. Precisamos estar sempre estimulados a trabalhar e contribuir com liberalidade na obra de Deus, uma vez que tudo pertence ao Senhor, como está lá em Neemias 4:6. Isso é um fator muito importante que faz diferença na obra de Deus, que é o nosso ânimo. O texto diz que o trabalho estava rendendo porque o povo estava animado. Se você se animar, você fará uma obra maravilhosa para Deus e as células do Senhor irão dar um resultado maravilhoso, cumprindo o grande propósito de ganhar almas para Deus. Quarto e último, enquanto fazemos a obra de Deus, somos abençoados por Ele. Enquanto o povo permaneceu negligente em relação à obra de Deus, o Senhor reteve as bênçãos. Nós podemos até ver isso lá em Ageu 1:6 e no versos 10 também. Mas a realização da obra era a certeza das bênçãos celestiais. A obediência sempre trará resultados positivos e agradará ao Senhor, como nós podemos também observar no
no 1 Samuel, capítulo 15, versos 22. Então, existe uma recompensa para aqueles que realizam com fidelidade e desprendimento a obra de Deus, como também podemos ver isso na primeira carta aos Coríntios 15, 58. Para concluir, para nós, fazer a obra de Deus hoje significa basicamente ganhar, consolidar, enviar e viver o nosso sacerdócio nas células. Mas para que isso ocorra, será necessário vida de oração, disposição, testemunho, desprendimento, tanto emocional e material e etc. Precisamos aprender a priorizar a obra de Deus. Ela deve receber a valorização que ela merece. A graça que nos faz filhos de Deus também nos impulsiona a nos tornarmos servos que busquem agradar o Senhor, realizando o seu propósito para nossas vidas, como está lá em Hebreus 12, 28. Que essas palavras fiquem no seu coração. Até a próxima.